Ô, glória. Recebam a paz do Senhor. Paz do Senhor, povo de Deus. Aproveitar que você está em pé, abra comigo no tema dessa campanha. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, em seu capítulo de número 7. A partir do verso de número 31. Estou feliz em ministrar em casa. Que Deus abençoe Pastor Marcelo pelo convite, viu? Me senti muito honrada. E é o que eu já disse. Precisando da gente, estamos aí para seguir, para somar. Deus abençoe meu pastor, pastor Paulo, pastora Luzia, a vida do meu esposo, Gleison, ao pastor que me antecedeu louvando, que Deus abençoe sua esposa. Estou feliz em rever a minha amiga Chayene. A Chayene, ela sabe que todas as vezes que eu tenho oportunidade de encontrar ela, eu sempre digo isso. A minha amizade com a Chayene é de longa data e é a tempo de você dividir metade de um hot dog que não tem para partir, a gente partia porque não dava para comprar uma para cada. Então é aquela amizade que passou, maus bocados com você. Mas é a amizade que quando Deus te honrou, estava lá também. É esses amigos que nós mantemos na nossa vida. Amo você, estou feliz demais em te ver aqui. Volte sempre, viu? Casa do Pai. Ô, glória! Quem quer que a Chayene volte, gente? Tá vendo, né? Tem mais desculpa. Ô, glória! Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, a partir do verso 31. Vai nos dizer assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os olhos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais os divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Diga comigo assim: faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Tome o seu assento em nome de Jesus. Querido, Jesus, ele entra em Decápolis, num conjunto de 10 cidades. A questão é que, há um tempo atrás, Jesus estava no mesmo ambiente. Acredita-se que a cidade que ele estava é a cidade de Cheza. O problema é que Jesus, quando já havia estado naquele lugar, ele teria arrumado alguns problemas um pouco sérios para ele. Por quê? Porque você já ouviu falar que a fama de Jesus é aquele que nós estamos acostumados a entender que aonde ele passa, a situação não permanece da mesma maneira. O Jesus que nós conhecemos é um Jesus que aonde ele está, algo necessita acontecer. Nós aprendemos que Jesus, aonde sequer se ouça que ele vá, ou que ele apareça, ou que ele esteja, era uma certeza que algo seria mudado permanentemente. O problema é que Jesus já havia estado naquele lugar, e os problemas que ele havia trazido para ele era algo grande, porque ele liberta alguém ali que estava possesso por demônios. Quando isso acontece, antes daquele homem se desfazer daquele espírito maligno que estava sobre ele, aquele espírito
pede a Jesus para que pelo menos pudesse entrar aos porcos, e ele dá essa liberdade. Acontece que o prejuízo daquela cidade era grande por causa disso. E aí todo mundo começou a olhar para Jesus e vai dizer assim: faz um favor, se retira daqui. Faz um favor, saia do meio de nós. Todo mundo está acostumado a saber que Jesus, ele opera milagre, ele trabalha e ele faz. Só que mesmo no meio daquela libertação, no meio daquele trabalho que Jesus faz, o povo se revolta e diz: saia do meio de nós. Jesus continuou o chamado dele, mas passa-se um tempo, você vai ver que a partir do capítulo 7 ele vai estar retornando. E quando ele chega em Gerasa, o povo que outrora estava falando: Jesus, retire-se de nós, era um povo que agora estava trazendo surdo, estava trazendo enfermo. Jesus falando assim: Jesus, cura aqui, porque Senhor, é só você que pode fazer. Você não entendeu? O povo que outrora estava dizendo: Jesus, retire-se daqui, agora era o povo que estava trazendo o enfermo, estava trazendo quem necessitasse, dizendo assim: quem pode curar é Jesus, quem pode fazer é Jesus, quem vai trabalhar é Jesus. Porque fica um testemunho naquele lugar. Aquele homem que outrora andava entre sepulcros e montes, agora é um homem que retorna totalmente diferente. Fica um legado ali naquele lugar. Você já percebeu como o nosso testemunho fala muito sobre nós? Você já percebeu como nossa vida fala muito, nos apresenta muito mais Jesus, a vida das pessoas que não conhecem, do que nós mesmos falando? Eu imagino aquele povo olhando, dizendo assim: aquele cara ali, não tinha um pingo de noção humana do que ele fazia. Mas Jesus chegou lá e mudou totalmente a vida dele. Jesus chegou lá e mudou ele de uma forma que quem conheceu ele no passado até desacredita do que ele fez agora, mas acredita porque vê que quem transformou realmente foi Jesus. Essa era a habilidade de Jesus em fazer isso. Só que quando levam esse surdo lá e mudo, acredite que as coisas são um pouquinho complicadas, porque Jesus, ele está acostumado a mudar o conceito dos outros ao nosso respeito. Por que você está dizendo isso? O costume de Jesus é pegar quem não é para fazer ser. O costume de Jesus é pegar quem não tem para fazer ter. Alguém está entendendo isso aqui? O costume de Jesus é pegar lá fora quem não vale nada, trazer para a presença dele, dar um banho de graça, usar e ser mais crente do que eu e você. O que acontece? Naquela euforia toda, tem alguém ali que é surdo e mudo e necessita realmente de um milagre. Só que eu imagino algumas pessoas olhando aquilo ali e observando: mas ele é surdo e ele é mudo. Na religiosidade da época lá atrás, antes mesmo de você exercer a religião segundo eles, você precisava de palavra. Eles prezavam a palavra, o falar. Porque se você tiver com a tua Bíblia aberta, vá comigo lá para o livro do Deuteronômio, a partir do capítulo 6 e verso 9, vai ter algo que eles chamam de Shema. São 248 palavras, e eles começam, segundo a tradição, a repetir isso, a ler toda vez, por religiosidade, essas 248 palavras, porque simplesmente no contexto deles são: eu tenho 248 órgãos. Então quando eu estou dizendo essas palavras, eu estou trazendo esse Shema, essa conduta, essa oração, essa bênção para mim. Porque segundo eles, quando eles liam esse Shema, eles estavam dizendo mais ou menos assim: essas 248 palavras são que vai trazer vida aos meus 248 órgãos. O problema é que o cara era mudo, ele não falava. O cara era surdo, não dava para escutar direito. A Bíblia vai deixar isso muito bem claro, que ele falava muito
muito dificilmente acontece que quando as coisas começam a ser mudadas, eu imagino o povo olhando dizendo assim: mas como que Jesus vai se apresentar a alguém que não vai escutar a palavra e que simplesmente não vai ouvir a palavra? Você já percebeu que nesse meio contexto, Jesus vai pegar esse homem e vai levar ele para um lugar distante do povo. Algumas vezes, para Jesus trabalhar na minha e na tua vida, ele vai fazer com que você se retire de alguns ambientes. Para Jesus trabalhar na minha e na tua vida, algumas vezes ele vai te tirar do círculo de algumas amizades, porque a solidão é difícil, mas às vezes a solidão traz nitidez do propósito de Deus na nossa vida. Enquanto aquele homem, se eu fosse você, eu adorava com vontade, porque Jesus chegou aqui para trabalhar na nossa vida. Quando ele chega, que ele olha aquele homem, ele traz para um canto e vai dizer assim, eu me imagino ele olhando aquele homem: tu não escuta, né? Mas eu vou te fazer escutar. Ele pega os dedos e coloca no ouvido daquele homem e puxa. Você é surdo, mas a partir do momento que eu te tocar, você vai escutar tudo. Eu vou mudar a tua trajetória aqui. Aí Jesus levanta os olhos para o céu. Gente, Jesus toca a saliva e vai colocar na boca daquele homem. Ele só colocou os dedos no ouvido do homem para escutar, sim ou não? Por que ele precisou então tocar na saliva e colocar na boca daquele homem? Faz sentido? Ele poderia apenas olhar e dizer assim: agora você vai aprender a falar, sim ou não? Agora você vai falar, sim ou não? Eu vou desenrolar a sua língua. Jesus toca na saliva dele e toca na boca daquele homem. Só que antes de tudo isso, você vai ver o contexto que vai dizer assim: ele respira. Essa respiração é muito mais profunda do que a gente imagina. Você sabe por quê? Porque ele já entendeu que o cara era surdo. E Jesus, por tudo que ele passou aqui na terra, porque ele era Deus, Deus Filho, e ele abriu mão de todos os direitos que ele tinha para descer à terra, para ser igual a mim e a você. Quando ele se iguala a isso, ele respira numa forma de dizer assim: eu sei que você ainda não fala, mas o meu gesto você ainda entende. Eu sei que a sua língua ainda não destravou, mas você vai entender o movimento que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu estou aqui por causa de você, para mudar você, para trabalhar por você. Eu vou fazer com que você entenda que eu estou te entendendo. Ele toca na saliva e toca na boca daquele homem. Diga assim: ele toca com saliva na boca do homem. Pastor Marcelo, 248 palavras, 248 órgãos. Então, se lia aquilo todo dia, era para entrar vida em cada um dos órgãos, certo? Se era para entrar vida em cada um dos órgãos, ele não falava. Jesus toca na saliva dele e coloca na boca do homem para dizer assim: ei, Jesus deixou claro: eu sou o pão, eu sou o pão,
Segundo quem olhava o homem, iria dizer assim: esse camarada não tem vida, tudo dentro dele é morto, porque ele não fala, não dá para recitar versículo nenhum, e a vida não vai entrar nele. Aí Jesus toca na saliva e toca nos lábios dele, como diz assim: eu sou o pão da vida, e a partir de hoje a sua vida vai ter casa, vai ter família, vai ter tudo. Eu vou trazer. Se você entendesse, você estava glorificando com vontade. Jesus está aqui nessa noite dizendo: eu vou trazer vida na tua casa, vida nos teus projetos, vida no teu casamento, vida na tua saúde. Ele está trazendo vida nesse lugar aqui hoje. Porque o povo já estava entendendo aquilo ali. Ele olha e vai dizer assim: Efatá, abre-te. Só que se você ler aqui o verso de número 35, a parte final vai dizer assim: e falava perfeitamente. Só que a tradução da King James vai dizer assim: e falava fluentemente. Quando Jesus fala Efatá para aquele homem, ele fala na língua mais difícil de ser compreendida. Jesus não estava falando o inglês que a gente conhece, não. Jesus também não estava falando em hebraico. Jesus estava falando no aramaico aquilo ali. Efatá. Abre-te. Mas como é que um cara que não tem boca para falar, agora fluentemente vai falar uma das línguas mais difíceis de ser compreendida? É simples, eu te explico. Quem faz é Jesus. Como é que alguém com diagnóstico do médico vai olhar e vai dizer assim: não tem mais jeito? Chega no culto e diz assim: eu não tenho mais nada. É porque quem trabalhou foi Jesus. Explica para mim como que a gente entra dentro da igreja cabisbaixo, triste, porque as portas lá fora estão fechando. Eu te digo, é Jesus, porque enquanto a igreja está aqui orando, é Ele que trabalha ao nosso favor, é Ele que está guardando a nossa casa, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. O povo olha aquilo ali e se admira. Se admira de tão sobremaneira que começa a olhar e dizer assim: tudo faz bem. Jesus, tudo faz bem. Ué, mas para que ele fizesse isso bem, ele precisou ter tirado aquele surdo e aquele mudo do mesmo ambiente. Porque enquanto ele estava no ambiente com uma multidão, Jesus estava lá, mas não dava para compreender o que ele realmente queria. É por isso que tem alguns momentos que Jesus vai pegar na nossa mão e vai nos guardar lá dentro do nosso quarto. Quando ele guarda dentro do quarto, até os amigos que perguntavam: tá tudo bem, vão sumir. Mas não é porque não gosta de você, é porque Jesus está te escondendo para um particular. Quando Jesus resolve pegar alguém de um ambiente e retirá-lo de lá, ele nada mais está dizendo do que: eu vou mudar algumas coisas a teu respeito. Quando Jesus nos tira de algum ambiente para um particular, alguém está entendendo isso aqui? Porque é para fazer orar mais quando não está mais orando. É para fazer adorar não do mesmo jeito que adorava, mas para adorar de um jeito melhor ainda. É para fazer louvar não como louvava antes, mas
mas para fazer louvar muito mais do que já deveria estar louvando. Ele está nos chamando para o canto para dizer assim: eu vou tocar em você e eu vou trazer vida em você. Porque nem sempre o que precisa de vida é os nossos planos, os nossos projetos e os nossos sonhos, não. Nem sempre é isso que precisa de vida. Na maioria das vezes, quem precisa de vida somos nós. Mas meu coração está batendo. E o sentimento está como? Você já ouviu a frase de algumas pessoas que diz assim: eu estou vivendo. E quem conhece sabe que está numa tristeza sem fim. Mas continua olhando e dizendo assim: eu estou vivendo. É onde Jesus entra e vai dizer assim: não, você está sobrevivendo. A partir de agora eu vou te fazer viver. Ei, algum momento em andar com a multidão é bom. Só que quando a multidão se aparta, porque você precisa se apartar, você vai aprender a entender e ouvir Jesus de uma forma diferente. Nós vivemos num tempo tão difícil agora, né? Com essa pandemia, quem gosta de abraçar fica até um pouco complicado. Para quem não gosta, isso aí foi um alívio. Só que, infelizmente, nós temos perdido pessoas, não só no nosso meio, mas no mundo todo por causa dessa pandemia. E aí as portas vão fechando aqui, vão fechando ali, vão fechando lá. Eu estou falando o que eu estou vivendo. E eu agradeço porque eu sei que tem muita gente que está vivendo isso. O pessoal esses dias colocou nas redes sociais bem assim: já passou-se 1 ano dessa pandemia e o negócio piorou mais ainda. Aí eu vi alguém que comentou aí embaixo bem assim: mas graças a Deus e ao povo de Deus, o mundo ainda permanece de pé porque a mão dele tem misericórdia. Na casa do povo de Deus não vai faltar pão, não vai faltar alimento e nem vai faltar providência. Por quê? Porque a pandemia está aí, mas a mão dele sobre a igreja continua estendida. O Efatá de Deus está sobre nós. Marcelo, você fez essa campanha e o Senhor fala para mim assim: diga para ele que eu contemplo o íntimo do coração dele. Eu contemplo o deitar e eu contemplo o levantar. Fala para ele descansar, porque o tema que ele está escolhendo para a campanha desta igreja nada mais é do que ele vai começar a viver a partir de hoje. Se prepara, porque é tempo de portas abertas. Descansa o teu coração, porque Deus vai fazer um rebuliço tão grande que ele vai fechar uma porta para abrir uma maior. Você tem pedido direcionamento: Jesus, eu preciso. E ele está dizendo assim: aguarda, porque essa semana é uma semana de rebuliço, decisão e providência sobre a tua vida. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Será que você pode levantar a tua mão mais alto que você puder e adorar ele pelo menos por 10 segundos? Porque o Efatá está chegando na minha vida, o Efatá está chegando na tua casa, ele está chegando nesta igreja. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Imagina aquilo ali. Imagina a cena. Todo mundo olhava e vendo aquele homem voltando a falar. Já disse, quem tem oportunidade de ter uma King James pode ver que vai dizer, falava fluentemente. Mas o cara não falava até uns minutos atrás.
E quem está falando há bastante tempo, que está errando e tropeçando as palavras, vê uma coisa daquela? Ele está lá falando. E melhor do que isso, ele está lá escutando também. Eu imagino quem olhava para ele dizendo assim: esse camarada não tem vida não. Porque nós prezamos a palavra, nós prezamos o falar. E a nossa religião vai nos fazer recitar todo dia isso. O nosso Shema vai nos fazer falar todo dia isso. Só que aquele camarada não vai falar. Tem vida ali não. Aí lá vai Jesus, ó. Lá vai Jesus, ó. Eles estão recitando o que segundo eles é o correto. Agora eu estou de frente a você e te dando vida de onde verdadeiramente pode sair. Será que você está entendendo que Jesus está olhando para alguém aqui hoje dizendo assim: não é o governo que te dá o que você precisa, não é quem está do teu lado que te dá o que você precisa, não é o patrão que paga teu salário que te dá o que você precisa, sou eu que esforço as suas mãos todo dia para que você lute e conquiste aquilo que eu tenho para você. Sou eu que te dou saúde para você levantar e correr atrás dos seus sonhos. Sou eu que quando você desiste estou ali dizendo: continua, porque a tua hora vai chegar. É a especialidade dele. Falar de Jesus não dá para não falar dos milagres que ele executa. Falar de Jesus não dá para falar daquilo que ele não fez. Aí ele chega pro povo. Imagina, Jesus chega lá e diz assim: ó, tô fazendo isso aqui em você, mas ó, conta pra ninguém não. Mas quando ele falava isso, era a mesma coisa de dizer assim, ó, vai lá, mas fala bonitinho, porque quando eles descobrirem que você está falando, eles vão saber que fui eu que fiz tudo isso. Não entendeu? Vou ser simples para você entender, porque eu gosto é disso. Tem coisas que só Jesus faz na nossa vida. E tem gente que olha para um lado, olha para o outro e diz assim: dali não vai sair nada, dali não prospera nada, dali não tem nada. Aí você olha para um lado, não dá. Você olha para o outro, não dá. Olha para frente, não dá. Olha para trás, também não dá. Mas aí a gente faz como Jesus mesmo fez. Ele olha para o alto, ele respira. Quando ele olha para o alto, ele deixa aquela atitude bem clara para aquele surdo, para aquele mudo, que quando você não tiver mais escapatória, olha para lá, porque de lá vai vir socorro para você. Quando você não tiver mais para onde ir, olha para lá, porque tudo vai vir de lá, vai descer de lá, vai abençoar de lá. É para cima que se deve olhar. Aí tu olha. Porque depois de tudo isso, o que vai restar são pessoas que outrora diziam: dali não tem vida, a contemplar que tudo que Jesus faz é bom. E isso não era uma forma deles falar, não. Eles estavam meio que adorando aquilo ali. Imagina eles respondendo toda hora assim: tudo que Jesus faz é bom. Tudo que Jesus faz é bom. Tudo que Jesus faz é bom. A porta fechou, mas tudo que Jesus faz é bom. A porta se abriu, mas tudo que Jesus faz é bom. Quando nós vimos um culto de ação de graça, tudo que Jesus faz é bom. Quando ele recolhe para si alguém que dorme no Senhor, tudo que Jesus faz é bom. Quando nós estamos declarando isso, nós estamos deixando claro que quando ele faz o que ele resolve fazer, não é o nosso querer, mas é a vontade dele. Nós dizemos entre o sim e não: tudo que Jesus faz é bom. Tudo que Jesus faz é bom. Se
coloca sobre os teus pés, se você puder. Coloca pra mim, por favor, o Novidade da Sara Farias. Tudo o que Jesus faz é bom. Independente do sim, do não, do porquê, do talvez, tudo o que Jesus faz é bom. Gente, hoje nós passamos por uma situação tão engraçada. Meu esposo esteve trabalhando hoje, chegou à tarde. Eu estava com a minha filha na sala. Meus pais tinham ido na feira, levaram meu outro filho, Felipe. E estava lá brincando com a Helena. Meu pai grudou na grade assim da minha porta, vermelho, trêmulo, e falou assim: bloqueia o meu celular, porque eu fui assaltado. Na hora, me deu um certo nervoso, porque a gente fica revoltado quando essas coisas acontecem. E aí eu falei para ele assim: não, vamos dar uma volta na feira para ver se você reconhece essa pessoa. Se você reconhecer, qualquer coisa a gente chama a polícia, vamos ver o que a gente faz. E aí ele foi caminhando comigo e ele foi dizendo assim: estava uma muvuca muito grande na feira. E ele esbarrou em mim, pediu desculpa, só que desceu, eu não tinha sentido nada. E quando ele voltou, com certeza ele voltou para pegar minha carteira, mas depois eu não vi mais. Eu estava com o Felipe no braço. E eu fui subindo e descendo, ajudando ele a procurar aquele homem que ele falou. Ele só deu algumas características. E aí eu fui com aquele pensamento: mas Jesus, o celular do meu pai. E o meu pai extremamente chateado, porque uma pessoa mais velha que veio aprender há pouco tempo a mexer com a tecnologia, para ele é uma alegria. E ele ficou totalmente cinza. E eu comecei a ficar com tanta raiva, porque eu vi a tristeza dele. Aí Jesus foi falando comigo assim: seu filho estava onde? Aí eu falei: nos braços do meu pai. O que roubou foi um celular. E se puxasse seu filho? Gente, quem é mãe e quem é pai vai entender a profundidade do que eu estou dizendo. O Felipe, todo mundo aqui já conhece Felipe. Um galeguinho que atravessa isso aqui correndo, vai brincando, dando glória, rodando. E aí Jesus disse assim: seu filho estava no braço do seu pai. E se alguém puxasse a ele? Eu respirei fundo, olhei para o céu e falei: obrigado, Jesus, porque a perda foi material. Às vezes a gente se esquece que tudo que Jesus faz é bom. Um celular foi, mas a vida fica. E quanta gente perdeu a vida por causa de um celular? Aquilo doeu tanto no meu coração, que quando eu comecei a meditar nesse contexto, eu falei: tudo que Jesus faz verdadeiramente é bom. Caramba, você está dizendo isso de uma forma simples? Estou, porque o histórico da família do meu pai nada mais é esse. A minha avó morreu de susto, o meu avô morreu assassinado. O meu pai tem uma grande tendência a tomar um susto e passar mal, e justamente por isso a gente toma cuidado com ele. Mas Jesus foi tão bom que guardou ele lá. Tudo que Jesus faz é bom. Às vezes a gente nem entende o que ele está fazendo, mas nós precisamos aprender a agradecer, porque ele está cuidando das nossas vidas. Você crê que Jesus está cuidando de você? E não só de você, ele está guardando a tua casa nesse momento. Enquanto nós estamos aqui, é ele quem está guardando a nossa casa e toda a nossa família. Não vai ter palavra contrária sobre a minha e a tua vida, sobre a minha e a tua casa, porque a presença de Deus habita lá e está nos guardando de todo mal. Jesus é bom. Coloque as mãos no seu coração
e vamos adorar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, e que acima de tudo, o Efatá de Deus chega hoje sobre as nossas vidas. Aleluias. Deixa o meu vento te levar para um novo lugar, pra onde tu não sabes. É uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, que está chegando uma novidade, uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra tua vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, cansorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Uma novidade pra tua vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, não chorada, que está chegando. Eu estou sentindo uma novidade pra tua vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, não chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. Uma novidade. Só se você acredita com a boca, você glorifica, e com as mãos você aplaude. Ah, Jesus.
Jesus é lindo, igreja. Ele é lindo. Você conhece ele? Não, mas eu sinto e eu sei que por isso ele é lindo. Que Deus abençoe meu amigo pastor Marcelo pela oportunidade. Que o Senhor continue abençoando a vida desta igreja. E que a partir dessa noite seja tempo de viver o novo nas nossas vidas. Esse casal que está aqui no cantinho, vocês, não tenham medo do que o Senhor tem preparado para vocês. Lá atrás o Senhor disse assim: vou mudar tudo, vou mudar endereço, vou mudar rua, vou mudar casa, vou mudar trabalho, vou mudar cidade.